Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Acompanhe essa palavra. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem, esse é o texto base do tema do ano de 2021. Esse tema foi apresentado, sugerido pelo apóstolo René Terranova, do MIR em Manaus. Nós estamos juntos no discipulado, na visão celular, no modelo dos 12, e a cada ano a gente segue o tema proposto pela visão celular no modelo dos 12. E este ano, dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Vivendo uma atmosfera profética. E baseado nesse tema, nós vamos meditar na palavra de Deus, não apenas hoje, mas vamos fazê-lo em várias oportunidades ao longo do ano de 2021. Se Deus assim nos permitir, diga amém. Muito bem. Então, quando termina o ano, então cada ano é assim, é normal, é natural que a gente haja desse jeito. Quando termina o ano de 2021, 2020, terminou 2019, 2018, você recebe um cartãozinho, ó, aqui na igreja a gente faz isso. Quem recebeu esse cartão? Todos? Se você não pegou, você pode fazer um sinal e alguém vai te entregar aí. Se você pode levantar a mão. Aqui, meus alvos para 2021. Quando o ano termina, é normal que a gente tome decisões. A gente medita no que nós fizemos ao longo do ano, e aí depois que a gente analisa como é que foi o ano, e nós temos esse formuláriozinho aqui que você pode guardar dentro da Bíblia e escrever, anotar os seus alvos. Aí você olha para os seus alvos, você acompanha os seus alvos. Eu tenho uma lista aqui de 12, você pode colocar mais ou colocar menos, fique à vontade. Mas eu gostaria que você preenchesse isso e fizesse uma oração a Deus por cada alvo que você quer conquistar para o ano de 2021. Então chega ao final do ano, a gente faz uma avaliação. Como é que foi o ano de 2020? Na sua vida, como é que foi o ano de 2020? Aí você reflete, e aí você toma decisões. Final do ano é o tempo em que mais a gente vai tomando decisões. E o novo ano, quando começa, a gente começa empolgado, animado, para que estas metas, estes alvos, sejam conquistados. É assim que a gente tem que proceder. Mas alguns vão ficando pelo caminho da vida, porque se não conseguiu os alvos que ele propôs, aí ele desanima. Aí ele diz, não vou mais anotar, eu não vou mais, porque... Não. Você precisa continuar. Você tem que perseverar. Não importa se você colocou o seu alvo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não importa quanto tempo. Não desista dele. O que você tem que fazer é pedir a Deus novas estratégias de conquista. E o final do ano é um tempo oportuno para a gente refletir sobre essas questões. E neste processo de tomada de decisão, e tudo começa com uma decisão,
Aí, a partir da decisão tomada, aí você vai entrar em ação. Deu para entender aí? Então, na introdução da minha palavra, eu quero sugerir para você. Primeira coisa, eu decido. Se você não decidir nada, absolutamente nada acontecerá na sua vida no novo ano. Se você pelo menos tomar uma decisão, aí você tem grandes possibilidades de experimentar as mudanças e conquistar aquilo que você deseja. Mas depois que você toma a decisão, e aqui hoje à noite você vai tomar decisões, diga amém. Então aqui hoje você vai tomar decisões, sim. Agora, depois da decisão, não fique só na decisão. Não fique só, anotei minhas decisões, e agora o que é que vai acontecer? Agora vem o segundo passo. Você teve a coragem de decidir, agora você vai agir. Primeira coisa, eu decido. A segunda coisa que eu tenho que fazer, agir. Porque se você só tomar a decisão, anotar a decisão, mas se você não agir, nada vai acontecer de novo. Você vai só ficar olhando para o alvo e desejando conquistá-lo. Mas depois que você decide, depois que você entra em ação, aí a terceira coisa que você tem que fazer, estabeleça metas. Você tem 12 meses pela frente. Você tem um formulário com 12 espaços de alvos, de metas. Você pode distribuir o seu alvo em pequenas partes que devem ser cumpridas ao longo do ano. Um exemplo, eu decido comprar um carro. Ok. Quanto é que custa esse carro? 50 mil. Quanto é que eu tenho no bolso? 0. Quando é que eu quero comprar esse carro? Daqui a 10 meses. Ok. Você determinou o tempo e agora você já sabe o montante a ser acumulado. Eu tenho 10 meses para conquistar 50 mil. Você vai dizer assim, é impossível. Como é que pode? Não comece já derrotando a si mesmo na sua proposta. Creia. E divida esse alvo. Eu estou contando só um exemplo, para você ir pensando nas outras coisas aí. Aí você dividiu, eu preciso de 50 mil para comprar o carro que é meu sonho. E eu dividi isso em 10 pedaços. Cada mês eu tenho que acumular 5 mil reais. 10 vezes os 5 mil, 50 mil, cheguei ao meu alvo. Tudo passa pelo estabelecimento de metas. Decida, haja, seja inteligente agora para distribuir isso em metas. Então você vai dividir essas metas. Aí depois vem o quarto passo. Eu avalio, eu analiso, eu acompanho. Se você só anotar, você entrar em ação, mas você não checar esse alvo mês a mês, você vai perder o controle. E se você não acompanha, você não avança na sua conquista. Deu para entender aí? Está todo mundo entendendo? Decida, haja, estabeleça metas, avalie essas metas, é o acompanhamento, a avaliação periódica das suas metas. Aí, a partir daí, você vai saber como você está caminhando
na conquista de cada alvo, de cada meta. Deu para entender aí? Aí quando você faz essa avaliação, você olhou, você percebeu como é que está a situação, aí você fez essa avaliação, agora é a hora de você perseverar. Muita gente estabelece alvo, sai do final do ano, empolgado, anota seus alvos, ele decidiu, ele vai entrar em ação, ele vai até estabelecer as suas metas, ele até faz algum acompanhamento, mas ele não vê o resultado que ele estava esperando, ele não persevera. Esquece o papel dentro da Bíblia. Aí quando chega no final do ano ele olha na Bíblia, e encontrei meu papel aqui. Oh, que pena, não consegui, você não perseverou. E para que você possa perseverar, meu querido, é exigido disciplina. Você tem que se disciplinar para conquistar. Se você não fosse obrigado esse tempo de pandemia a usar máscara, eu ia estar dizendo, repete aí, fala para o irmão, para que gravássemos muito bem isso. Nós estamos entrando no novo ano, 2021, é um ano que reserva grandes desafios. Quando a gente entrou no ano de 2020, ninguém imaginava o que é que nós enfrentaríamos. Só quem sabia disso era a China, e o resto do mundo não sabia de nada. Até o médico chinês que denunciou o vírus para alertar o mundo inteiro, foi ameaçado pelo Partido Comunista Chinês para ficar calado, senão seria preso, seria morto até. Parece que ele não se calou e calaram ele. Se o mundo tivesse escutado aquele médico, muita coisa poderia ter sido feita diferente, o que não aconteceu, infelizmente. Mas ninguém aguardava um ano de 2020 como nós tivemos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Também ninguém imagina o que Deus vai fazer em 2021. Vai ser um ano de restauração. Vai ser um ano onde a gente vai conquistar tudo aquilo que não foi conquistado nem em 2019, nem em 2020. Se prepare, porque vai ser um ano que você vai se escandalizar com o mover de Deus em seu favor. Porque a palavra profética que nós estamos clamando a Deus e mandando para os céus é vivendo uma atmosfera profética. Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Então essa é a palavra que nós estamos proclamando, enchendo os céus, para que o milagre de Deus aconteça. E nós já aprendemos, à luz da palavra de Deus, de que a nossa palavra tem poder. E aquilo que a gente fala tem poder. Basta que velemos pela palavra para vê-la cumprida. Então receba essa palavra, creia nela, e você vai ver que ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi ministrada. Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Dias de Elias fala de milagres, fala do sobrenatural de Deus. Então nós estamos proclamando que o ano de 2021 será como nos dias de Elias, e viveremos uma atmosfera profética. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia!
Aleluia! Vivendo dias de Elias no discipulado. Quando eu parei para meditar nesse texto, veio à minha mente as experiências do profeta Elias na formação dos seus discípulos. O profeta Elias é o único profeta mencionado na Bíblia que tinha uma escola de profeta. Uma escola de profeta organizada e tinha alunos naquela escola. Na ocasião que a gente lê o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, que fala de Elias e de Eliseu, a gente vai encontrar ali pelo menos 50 discípulos, 50 homens preparados ali para entrar em ação. É claro que essa escola tinha muito mais gente, muito mais alunos. Então, dias de Elias é dias de discipulado. Elias, ele discipulou a Eliseu de tal maneira que o discípulo recebeu porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele, ao ponto de dobrar o número de milagres. Vemos então que o discipulado de Elias foi um discipulado de muito sucesso, de muito êxito. E nós já fomos convencidos e convertidos ao discipulado. A gente já entendeu que o discipulado é a forma, é a estratégia divina para trabalhar com o nosso caráter, para trabalhar com a formação da igreja. Então a gente já se convenceu disso. Jesus, ele formava discípulos. Jesus, ele escolheu seus 12. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver uma linguagem de discipulado, de discipulador e de discípulo. Então, quando a gente olha para o profeta Elias, a gente vê uma escola de discipulado. E a gente olha para os discípulos de Elias e a gente vê muito êxito no ministério profético dele, ao ponto de levantar Eliseu como um discípulo de excelência, que se dedica ao ministério profético, de tal maneira que dá o dobro do que foi o ministério do seu discipulador. Ele fez muito mais. E foi Jesus também que disse que nós faríamos obras ainda maiores. Então há uma palavra liberada sobre nós no discipulado de avanço, de crescimento. Mas é interessante que parece que a igreja do Senhor Jesus ainda não aprendeu a viver no discipulado. E o mundo lá fora acabou de descobrir isso, tem pouco tempo. E eles usam a expressão coaching. E os coaches se multiplicam na sociedade, avançam. E aí tem crente, tem discípulo de Jesus que não se submete a um discipulado, mas fica maravilhado lendo e ouvindo as palestras dos coaches. Me explique isso. Como é que acontece um negócio desse? Aí eles saem do discipulado, não querem viver no discipulado, dão uma canseira no discipulador, mas vão pagar a uma sessão de coach. Já pensou? Nada contra o coach nem pagar. Não, nada contra. Mas eu quero trazer uma palavra de despertamento para a igreja. Porque o crescimento em todas as áreas da nossa vida só virá quando a gente se submeter ao discipulado.
Ou a gente vive o discipulado, ou a gente não avança. Pode ter certeza disso. E não avançaremos nem como igreja, porque a igreja vive o discipulado, e nem avançaremos na conquista dos nossos alvos, das nossas metas. A gente recebe o formulário, escreve aqui as metas e os alvos, e a gente mete a cara para conquistar, sozinhos. E poucos são aqueles que pegam o formulário e vai conversar com o seu discipulador e pergunta para ele: o que é que você pode fazer por mim, meu discipulador? O que é que você pode fazer para me ajudar, para eu conquistar esses alvos aqui? Vamos trabalhar juntos? É isso que o coach faz. E ele ensina e diz: olha, você sozinho não vai conseguir, mas eu vou te ajudar. E você vai conseguir. E você vai pagar por isso. Deu para entender aí? Então nós precisamos valorizar o discipulado. Então o discipulado, ele tem que ser um estilo de vida. É um estilo de vida. Você tem o seu discipulador, você tem seus problemas, você tem seus, sei lá o que mais, da alma, e você recorre a um discipulador. Você não está sozinho. A Bíblia já nos ensina em Eclesiastes: é melhor ser dois do que um. É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro vai e o levanta. Mas se ele estiver sozinho, quem vai levantá-lo? Aprenda, meu querido, a valorizar o discipulado. Agradeça a Deus pelo discipulador que Deus te deu. E ainda que você diga assim: não, mas eu não gosto do meu discipulador, eu queria outro. Então, vá pedir a Deus outro. Porque foi Deus quem deu esse. E quando Deus dá uma coisa para a gente e a gente não agradece, sabe o que acontece, né? Pois é. Então não fique sem discipulador. A palavra de crescimento para este ano de 2021 está atrelada ao discipulado. Dias de Elias é um tempo de discipulado. E se você olhar para a vida de Eliseu, você vai ver o modelo de discipulador, de discípulo que ele era e o seu relacionamento que ele mantinha com o seu discipulador. Aí eu pergunto para você, olha só o que é que diz o profeta Elias para Eliseu, já no final do ministério. Aí Elias diz assim: o Senhor me chamou até Gilgal, fique aí que eu vou caminhando até Gilgal. Eliseu diz assim para Elias: de maneira nenhuma eu vou deixá-lo, eu vou acompanhá-lo. Não te largarei. Estamos juntos, colado nele. Você acha que Elias e Eliseu, você acha que eles tinham um relacionamento de vamos dar um abraço e vamos dar eu vou dar uma palavra de ânimo aqui, olha você, e aquele jeito carinhoso, e esquece isso. Era um profeta e dava uma palavra profética. E quando você olha Eliseu atuando como profeta, você pode ter certeza que ele aprendeu com o discipulador. Aí tem gente que fica todo dolorido, todo cheio de mimimi, se o discipulador não tratar bem, se o discipulador não der uma palavra que venha ao encontro daquilo que ele está imaginando e quer e deseja, e não exatamente o que ele precisa. Nós temos que aprender a viver no discipulado, meus queridos. E só vamos avançar na vida se a gente se submeter ao discipulado. Sem discipulado, dificilmente conquistaremos os nossos alvos e sustentaremos as nossas decisões. Nós precisamos de alguém nos empurrando. Sabia disso? É próprio, é natural do ser humano. Você vai escrever os alvos aqui e o seu discipulador vai ter que te empurrar. E vai perguntar para você: e aí, cadê aquele alvo? O que é que houve? Desistiu? Não desista. E você vai se sentir cobrado. Alguém que vai te estimular.
alguém que vai cobrar de você a ação, alguém que vai te corrigir quando você errar. Mas para isso, você precisa querer e você precisa deixar que o discipulador trabalhe na sua vida. Agora é você e Deus. Quer ou não quer? Deixa eu ministrar mais uma palavra antes de eu concluir aqui, estou de olho no relógio. Vivendo dias de Elias na família. Isso mesmo. O texto que nós lemos de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vivendo os dias de Elias na família. Nos dias de Elias haverá um trabalho de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha, gente, nós estamos vivendo um tempo em que os pais precisam acordar para a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Não dá mais para dormir e achar que está tudo muito bem com os nossos filhos, que está tudo tranquilo, que está tudo em paz. Não dá para você descansar e dizer, mandei meu filho para a escola e estou tranquilo, porque escola é um ambiente seguro. Mandei meu filho para a escola e lá tem professores que vão ensinar bem para o meu filho. E você não se envolver na educação do seu filho. Não tem como você ficar descansado desse jeito, meu irmão. Esse ano nós vamos falar muito de família, de filho, de educação, de o trabalho dos pais, porque esse é o tema, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então essa conversão exige muito trabalho. Ninguém terá filhos educados sem trabalho, sem investimento. Não existe isso, meu querido. Às vezes as pessoas olham para alguma família e dizem assim, olha como são os filhos de fulano, olha como eles são educados, e os meus dão um trabalho, olha só. Não pense que é sorte. Tem investimento ali, não é sorte e nem é temperamento. Não é temperamento, não é sorte, antes é investimento, é acompanhamento, é trabalho na educação. Não tem esse negócio do filho, se deu muito bem na vida, foi educado, avançou, mas ele cuidou da vida dele sozinho. Não. Só se for uma exceção para comprovar a regra, porque não existe esse negócio. Alguém investiu ali, alguém orou, alguém acompanhou, alguém fez alguma coisa muito acertada, que o resultado veio. Agora, quando a coisa não funciona, meu Deus, o que é que houve? Porque eu lutei tanto, eu trabalhava tanto para manter, e parará, aquela choradeira toda, e não deu o mais importante, que foi a disciplina, que foi a educação. O que mais a gente vê são filhos entregues à própria sorte, com pais e mães que não assumem o seu ministério como pai e como mãe. Simplesmente abandona, cria o filho como Deus criou batatas, e depois quer o resultado. Aí vai culpar
as instituições. Vai culpar a escola, vai culpar a sociedade, vai culpar a igreja, vai culpar as redes sociais, só não culpa a si mesmo e assume a sua própria responsabilidade que falhou como pai ou como mãe. Os dias de Elias são dias proféticos, diz o texto aqui de Malaquias. Será um tempo profético onde os pais se converterão. Então o coração do pai vai ter que mudar, vai ter que se converter para os filhos, e o coração dos filhos vai ter que se converter aos pais, para que eu, o Senhor, não traga maldição sobre a terra. Então é uma questão de maldição que está anunciada, e nós precisamos tomar uma posição nesse sentido. A gente está vendo o mundo caindo aos pedaços, a gente está vendo a educação dos filhos. A gente olha para os filhos aí fora, olha para a televisão, vê os tais menores, o que é que eles têm feito? Sem pai, sem mãe, um caos, e a gente fica horrorizado com isso. Mas olha, isso começa a acontecer dentro da igreja. Isso já começa a acontecer com os filhos na igreja. Os pais já estão perdendo os seus filhos dentro da própria igreja. Eles já não ficam mais na igreja. Eles já não querem mais vir participar do culto. Eles já não querem mais acompanhar os pais para a igreja. E agora eles vão para os bares, para os botecos, para as drogas. E o que é que o pai e a mãe têm feito? Vai culpar quem? Esse é um tempo da gente acordar para essa realidade. A palavra quando fala de converter, ela poderia ser traduzida do hebraico como restaurar, voltar ao estado inicial, ou também renovar, reparar o erro. Então, o texto poderia ser traduzido assim: e converterá, e reparará o erro. Então os pais vão corrigir o seu erro para com os seus filhos, e vão fazer com que os filhos corrijam também os seus erros para com os seus pais. Isso é uma questão de família, e não existe nada mais importante do que a família, não é verdade? Então não tem nada mais importante do que a família. A família é a base da sociedade. Então a sociedade equilibrada vai exigir famílias equilibradas. A gente começa a ver o que está acontecendo aí na nossa sociedade, e a gente vê como no começo do ano passado, o carnaval, e como a gente está vendo essa forçação de barra para que os nossos filhos sejam expostos ao homossexualismo e a tantos ismos por aí. Então tudo isso aí é resultado da omissão da igreja. Por incrível que pareça, a igreja não marcou presença, os pais não firmaram a sua doutrina, o seu ensino, e agora os filhos estão se desviando. E a gente precisa fazer alguma coisa. Aí Deus vem e traz um alerta. E ele diz assim: eis que vos envio o profeta Elias. Deus não está enviando o profeta Elias de novo, porque não existe reencarnação, meu irmão. A Bíblia está dizendo do espírito de Elias, da doutrina de Elias, do pensamento de Elias, do ministério profético que foi o profeta Elias. Aí ele diz: eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do juízo final, para que eu não traga maldição sobre a família ou sobre a terra toda. Então nós estamos diante de um grande desafio: cuidar da família. Então você vai entrar o ano novo orando pela sua família, meu irmão. Você vai clamar a Deus pela sua família. Você vai clamar a Deus pelo seu filho.
Você vai clamar a Deus pelos seus netos. Aí você vai dizer, não, apóstolo, mas eu não sou nem casado ainda, então ore, melhor ainda. Aí é que está na hora mesmo. Aí é que está na hora de orar. Mas eu não sou pai ainda, ore pelo filho assim mesmo. Ah, mas eu não sou avô ainda. Não é ainda, mas já comece a orar. Porque isso vai acontecer. E olha, passa tão rápido que eu fico impressionado. Eu sentei ali do lado da Aninha, e disse, quem é essa menina aqui? É Ana Lídia, é? Uma mocinha, 12 anos. Olha o tempo, como passa rápido. Nós estamos na virada para 2021. Olha como o tempo está passando rápido. Olha como está passando rápido, olha como as coisas acontecem numa velocidade incrível. Então não perca tempo, meu irmão. Não dá para brincar de ser pai e mãe. Não dá para ser irresponsável nessa área, porque vai atrair maldição. E a maldição, quando vem sobre a família, não atinge só uma geração, vai atingir mais longe. E nós precisamos cuidar disso. Quem sabe se você já não está administrando uma situação difícil, porque já é uma maldição hereditária e precisa ser cancelada em nome de Jesus. Hoje você vai orar por isso, para que Deus te dê a vitória, para que Deus liberte a sua casa, a sua família, meu querido. O profeta Elias, ele não admite, o ministério profético de Elias não admite famílias cocheando entre dois caminhos. Vocês lembram dessa expressão? E lembra quem foi que disse isso? Escolhei, pois, hoje, a quem quereis servir. Decidam agora. Porque andais cocheando entre dois caminhos? Se Baal é Deus, segui-o. Se não, se Yahvé é o Senhor, segui-o. Estão lembrados da batalha de Elias? Elias não admite esse negócio de ficar cocheando entre dois caminhos. Ou a sua família é crente, meu irmão, ou não é. Não dá para você dizer que o seu filho é crente e você libera ele para as festas rave e sei lá o que, e cachaçada e não sei o que mais lá. Não, você tem que decidir quem você é. Porque quando você tomar essa decisão, aí vai definir as coisas. Tem pai e mãe que fica com medo de um confronto com o filho. Não, porque senão ele se desvia. Não, não papai, não mamãe. Ele já se desviou. E é você que não percebeu. Então decida logo essa questão, porque é mais fácil que ele já assuma que se desviou para ele voltar. Porque enquanto ele não decidiu que se desviou, ele não volta. Deu para entender? Então, os dias do profeta Elias são dias em que o ministério profético de Elias não admite famílias cocheando entre dois caminhos. Ou é, ou não é. Ou a sua família é, ou a sua família não é. Ou a sua casa é, ou não é. É você que precisa tomar essa decisão. O ministério profético de Elias não admite famílias divididas. O profeta Elias uniu todas as famílias em torno de Yahvé. Esse é o ministério profético de Deus para as famílias, unir as famílias. A casa dividida contra si mesma, o que é que acontece? Não prevalecerá, não subsistirá. O reino dividido contra si mesmo, o que é que acontece? Não prospera. Até Satanás sabe disso. Mas parece que tem crente que não sabe e não faz o mínimo de esforço para manter a unidade na família. Você acha que unidade familiar vem de graça? Você acha que vem de graça, é? Você acha que nas famílias os conflitos não estão lá o tempo todo? A sua família está unida pela graça e a misericórdia de Deus. Sabia disso?
porque são diferentes que se juntam. Isso é normal, é natural. A família, ela precisa de se pagar o preço da unidade, mas na ignorância do não saber que a divisão atrai destruição da família e maldição sobre os filhos, muita gente diz, deixa para lá, estou nem aí. E a gente começa a ver isso dentro das igrejas. Esse é um ano de restauração da família. O ministério profético de Elias não admite famílias inimigas entre si. Elias será o profeta da reconciliação familiar e assim evitará a maldição. Família dividida atrai maldição. Jesus nos falou da casa dividida, do reino dividido, que não subsistiria. Mateus capítulo 12, verso 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. As gerações, as descendências pagarão o preço da maldição que vem sobre essas famílias divididas, famílias inimigas. E a gente ouvia muito isso lá do Nordeste. Cada cidade lá para a banda do Nordeste tem uma família grande de um lado e outra bem grande do outro. E brigando. Eu ainda lembro de troca de tiro, de matou um, matou outro, e vai lá em Alagoas mesmo. Não vou nem citar os nomes. Lá em Pernambuco, lá em Exu, e onde mais? Lá no Maranhão também tem. E família que vai matando, e mata um, e mata outro, e mata um, e mata outro. A maldição, com as intrigas, as brigas, porque ninguém quis pagar o preço da unidade. Porque não é barato, meu. É caro. Tem que perdoar, tem que dar uma nova chance, tem que mudar. Não é fácil, não é fácil, mas a unidade vale a pena. Vale a pena pagar o preço pela família. O profeta Elias, ele não admite filhos perdidos. Deus usará o ministério profético de Elias, vivendo esses dias de Elias, para converter o coração dos filhos. Converter o coração dos filhos. O texto de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, quando usa a palavra coração, a palavra original no hebraico é leb. Essa palavra significa mente. Converter a mente. Fala de coração, que é a sede das emoções, mas essa palavra também significa a mente. Então, tem que converter a mente. O entendimento do filho sobre o que é o reino de Deus. Quando o filho entender o que é o reino de Deus e a importância de estar nele, ele vem correndo para os pés de Jesus. Porque é uma questão de entender isso. É uma questão espiritual, de tirar todas as barreiras que cegam. Por isso que o texto do Novo Testamento, Paulo diz assim, e Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não se convertam e vivam. Cegou o entendimento. Então é oração, é batalha espiritual, é viver esta atmosfera profética, para ver os filhos se convertendo, limpando, tirando a cegueira, tirando a viseira, e aí ele vai enxergar o que é viver o evangelho, o que é desfrutar do reino de Deus. É esse o desafio dos dias de Elias para todos nós. O profeta Elias não admite filhos perdidos. Os filhos voltarão. Os filhos se converterão. Mas uma coisa interessante que eu preciso dizer é que o primeiro passo nesse processo de conversão, quem tem que dar
é o pai, é a mãe. Porque a Bíblia diz: e converterei o coração dos pais aos filhos. Então o pai e a mãe têm que mudar o seu coração. Tem pais que já desistiram dos filhos. Tem pais que já acham que não tem mais jeito. Precisa mudar o coração e entender que não existe nada impossível que Deus não possa fazer. E continuar crendo e jamais desistir do seu filho, da sua filha, da sua família, seja qual for a situação que você está vivendo. Aí você muda o seu coração, aí agora você estará apto a mudar a mente e o coração do filho. Aí o filho vai ver a mudança em você e ele muda dentro dele. E aí é a conversão do coração dos filhos para os pais. E aí Deus completa a grande obra. Dá um amém aí. Fique de pé. Comece a orar. Fale com Deus agora. Nós estamos entrando no ano de 2021 debaixo de uma palavra profética que nos diz: estamos vivendo os dias de Elias. E vamos viver numa atmosfera de milagres. Vamos viver uma atmosfera profética. Nós vamos viver uma atmosfera espiritual de avivamento. O profeta Elias foi responsável por um grande avivamento em Israel. Tem muita coisa que nós precisamos aprender sobre o ministério profético de Elias. Quando Israel estava distante do Senhor, o profeta Elias se levanta e vai enfrentar os profetas de Baal, de Acera, de Jezabel e todo o inferno ali. E ele é usado por Deus para promover um grande avivamento espiritual. Vamos entrar debaixo dessa atmosfera profética. E eu quero que você entre nessa atmosfera, meu querido. Essa atmosfera profética fala de milagres, fala de conversão dos filhos. Essa atmosfera profética fala da unidade familiar. Essa atmosfera profética fala de discipulado. E esse discipulado vai promover o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Então comece a orar por isso na sua vida. Comece a orar. Pode aplaudir o Senhor mesmo. Comece a orar. Coloque os seus alvos diante do Senhor agora. Fale com Deus. Quando começou essa pandemia, nós estávamos lá nos Estados Unidos e eu fiquei muito preocupado com a igreja. Fiquei muito preocupado, claro, com a família, com a gente. E eu orei ao Senhor pedindo a Deus para que Deus não permitisse que ninguém da igreja fosse atingido por este vírus e viesse a falecer. Olha, e Deus foi guardando a igreja, e foi guardando. E a palavra profética que sustentou a nossa fé e continua sustentando é o Salmo 91. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. E eu tenho proclamado este salmo todos os dias na nossa live. E Deus tem livrado. Deus tem livrado a nossa igreja. Eu ouvi pastores falando de pessoas que morreram do vírus, pessoas da igreja,
E a gente fica triste, lamenta. E eu comecei a ver a bondade do Senhor guardando o nosso povo, guardando a nossa igreja. Então, meu querido, ore por isso e agradeça a Deus. E proclame sobre a sua vida o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é meu socorro bem presente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com olhar olharás, e o Senhor vai te guardar, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa. Então creia nessa palavra, proclame essa palavra, comece a orar por isso agora. Nós vamos receber o ano novo 2021 como um presente de Deus em nossas vidas. O ano de 2021 será o melhor ano das nossas vidas. Vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de muito crescimento, vai ser um ano de avivamento espiritual. Nós vamos fazer como igreja uma grande colheita de vidas. A sua célula vai crescer. Você vai ser usado por Deus para profetizar. E você vai ver o milagre acontecer. Estamos entrando debaixo de um manto profético, uma atmosfera profética. Este é o tema para este ano, dias de Elias. Então é milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Creia nisso e clame a Deus por isso agora. Agradeça a Deus pelo ano de 2020, porque o Senhor nos manteve de pé. O Senhor nos manteve vivos, com saúde. O vírus veio, atingiu muita gente, e você, ó Deus, te guardou. O vírus veio e você venceu o vírus. Foi vencendo, foi imunizado naturalmente. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, pela sua manutenção. Não faltou nada. Deus supriu. Ainda que com dificuldades, ainda que com temores no coração, mas o Senhor supriu. O Senhor é fiel, permanece fiel. Fiel sempre. Ainda que a gente falhe, o Senhor nos perdoa e Ele continua fiel. Fiel. Comece a clamar pelo novo ano. O que é que você quer que Deus faça na sua vida no ano de 2021 que está para começar? 4 minutos para entrar o ano novo. Clame a Deus por isso agora. Eu quero dar a oportunidade para você orar aí. Levanta a sua voz, fale com Deus. Se você quiser se ajoelhar, faça isso. Se não, permaneça de pé ou fique sentado. Mas eu quero que você feche os olhos e entre na presença do Senhor em oração. Vai entrando debaixo deste manto profético. Vai entrando nesta atmosfera profética. Dias de Elias. Uma atmosfera profética. Fale com Deus aí, ore.
Ó Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença santa, Senhor. A Tua igreja aqui reunida e de joelhos, com os nossos corações quebrantados na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo ano de 2020, pelos livramentos, pelo suprimento das nossas necessidades, pelos milagres que o Senhor realizou em nossas vidas, meu Deus. E aqui, ó Deus, de joelhos, agradecemos ao Senhor pelo dom maravilhoso da vida. E aqui, ó Deus, oramos, clamando ao Senhor pelo ano de 2021. Que seja um ano de bênçãos em nossas vidas, de prosperidade, de saúde, de livramentos, de grandes conquistas, um ano de avivamento espiritual. Oramos pelas nossas famílias, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, a Tua igreja, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui de joelhos recebemos o ano novo, o ano de 2021, sob esse tema Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética, Senhor. Traz do Teu avivamento espiritual sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos entregando um novo ano. Recebemos em nome de Jesus o ano de 2021 para a glória do Senhor. Estamos aqui, meu Deus, como igreja, orando, quebrantados na Tua presença santa e clamando pela bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Feliz 2021 para sua vida, para sua família. Feliz 2021, dá um abraço no irmão aí. Entramos em 2021